Olá, pessoal. Eu sou Reverenda Shirley, professora na FATIP, e trago uma palavra a respeito desta semana tão importante para o cristianismo. Segundo o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, nós encontramos mais uma das palavras de Jesus no seu momento de sofrimento. Nos diz o texto: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. O sofrimento de Jesus, seu julgamento, a sentença de morte, poderiam ser entendidos como o fim da esperança. Porém, justamente no lugar, na situação em que, no entendimento humano, a promessa de Deus jamais seria cumprida, promessa de estar com os seus filhos, promessa de abençoar o povo, justamente no lugar e na situação em que Jesus se encontrava, ela foi cumprida. Ainda que ele tenha sido morto numa cruz, podemos entender que a cena da história, ela é totalmente direcionada pela ação divina de misericórdia e amor. Nas palavras de Jesus, está consumado. O que ele veio fazer ao habitar entre nós, o que ele fez, o que ele nos ensinou, estava completo. Foi realizado o querer de Deus na obediência perfeita, completa de Jesus. Ele morreu pelos pecadores e pecadoras. O inocente foi entregue pelos pecadores e pecadoras. Estava consumada a obra redentora que apontava para vencer a morte. Jesus se entregou para que a palavra que se fez carne reconciliasse, cumprisse o propósito de reconciliação, de aproximação da humanidade, de toda a criação com o Criador. No sofrimento, a missão foi consumada para que o resultado sobre a morte fosse a vitória. Sendo assim, tudo estava consumado naquela cruz. Pecado, condenação e morte cederam o lugar para o perdão, salvação e vida. Neste período de Quaresma, nossa reflexão nos leva a compreender e vivenciar o ato de Jesus em nosso favor, para que testemunhemos com temor e tremor que a missão que recebemos é demonstrar em nossas atitudes e ações individuais e comunitárias que o sofrimento de Jesus nos chama para enxergarmos o sofrimento de outras pessoas, sofrimento físico, emocional, espiritual, e para apresentarmos a palavra de esperança, pois na cruz foi consumada a graça e o amor de Deus por nós. Sendo assim, podemos entender que a condenação que estávamos já sujeitos, estávamos condenados, nada por esforço próprio seria capaz de nos trazer ou de nos dar a salvação ou de nos aproximar de Deus. Mas, ao ser consumada a obediência de Jesus, Ele traz salvação, reaproximação a Deus e nos dá a oportunidade de receber o perdão divino e a salvação para uma vida eterna, que tem início quando cremos na ação consumada na cruz. A morte consumada foi a vida, a vitória sobre a morte. Sem o sofrimento, morte de Jesus, não poderíamos crer no novo amanhã.
A vida estava desde a consumação da morte do inocente pelos pecadores. A vida estava presente desde o sofrimento e seria totalmente anunciada e completa na ressurreição. Vitória da vida sobre a morte, anunciada nas palavras de Jesus, está consumado. Jesus, obediente até a morte e morte de cruz, para nos trazer vida, para nos trazer esperança. E esta vida e esta esperança que Ele nos trouxe nos torna suas testemunhas para vivermos num mundo, numa sociedade onde não há lugar para o novo, para a esperança, não há lugar para assim entender o sacrifício de Cristo Jesus. Hoje, muito se tem desviado desta mensagem. Está consumada a vitória da vida sobre a morte. Assim, é o que recebemos de Jesus. É o que recebemos daquela cruz. A obediência ao Deus eterno. A obediência para que se cumprisse o plano de Deus para nós, para a humanidade. Eu e você somos testemunhas desta obra maravilhosa, deste amor tão grande revelado na cruz. Quando Jesus diz está consumado, Ele está anunciando que a morte já foi vencida, que a morte já cedeu lugar para a vida, uma vida que precisa ser vivenciada no nosso dia a dia, anunciada no nosso dia a dia, trazendo a esperança para um povo, para uma nação, para pessoas que estão ao nosso redor e que já não têm esperança porque estão envoltas com tantos caminhos de morte. Deus nos abençoe para que possamos testemunhar, para que possamos dizer, para que possamos viver a vitória que recebemos em Cristo Jesus, na obediência consumada naquela cruz.